Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Retornamos ao nosso estúdio. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar, enviar a sua mensagem com um elogio, com uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. O número, este é o mesmo, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, é só digitar lá 97829-3776, já deixa armazenado, já digita lá TV Câmara Campinas, este é o nosso número. E você tem a opção de também mandar essa mensagem, a sua participação aqui para o nosso telejornal, pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta que a gente pode conversar ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Primeiro Festival Unicamp de Ópera oferece diversas atividades como palestras e ensaios didáticos com a Orquestra Sinfônica da Unicamp. Tenente do Corpo de Bombeiros dá dicas importantes para evitar acidentes com elevadores e sobre afogamento. O quadro De Olho na Educação aborda o conceito de aulas criativas. E no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta sofre, mas vence a sexta seguida no Moisés Lucarelli. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e falando sobre emprego. É sempre bom, né? Aquele serviço importante que a gente faz aqui no Jornal Câmara Notícia, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 556 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confere só. Há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista administrativo, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo para hospital. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Balconista, carpinteiro, controlador de acesso, costureira de reparação de roupas, eletricista, encanador, gerente de loja e supermercado, líder, jardineiro, manobrista e vendedor porta a porta. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço de Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E olha só, o Centro de Educação Profissional de Campinas, CEPROCAMP, está com 838 vagas remanescentes para os cursos de qualificação profissional e técnico em todas as unidades da instituição. As matrículas começam hoje e por ordem de chegada. São inúmeros cursos disponíveis, as qualificações, por exemplo, de porteiro, confeiteiro, cuidador de idosos, marketing digital, criação de websites, são apenas algumas delas. Para fazer a matrícula no curso desejado, o interessado deve comparecer a uma das unidades do CEPROCAMP com RG, CPF, comprovante de endereço, uma foto 3x4, ter a idade e os pré-requisitos
requisitos exigidos para o curso até a data de início das aulas e e-mail válido. As aulas podem ter 2 a 4 horas aula por dia, conforme o calendário de cada curso, e serão ministradas nos períodos da manhã. Então, olha, pela manhã começa às 8 horas da manhã e vai até às 11h40. No período da tarde, começa 1h30 e vai até às 5h10. E tem o período da noite, com as aulas começando às 6h50 até às 10h20. As datas de início das aulas serão informadas na matrícula. Informações sobre os cursos, a matrícula, você pode acessar o site lá, www.fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. O site já está aqui embaixo da sua tela e você também tem a opção de poder ligar para tirar as informações. O telefone 19 é o DDD 3231 3650. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira, porque começou o primeiro festival Unicamp de Ópera. É um evento gratuito que oferece várias atividades em torno deste universo. O Festival Unicamp de Ópera vai até o dia 13 de agosto. É um evento gratuito que oferece várias atividades em torno do universo da ópera. A abertura foi no Espaço Cultural Casa do Lago. A criação do festival surgiu da ideia de fazer uma programação que não fosse simplesmente a montagem das óperas, mas que a gente pudesse contribuir com a formação de um público para a ópera, né? E começar essa formação desse público dentro da própria universidade, com os docentes, com os funcionários, né? Com as pessoas que convivem aqui todo dia. A Unicamp é um universo muito grande, né? E que atua em todas as áreas do conhecimento e atua também nas artes e com muita qualidade e excelência, né? Então a gente juntou essas coisas. O festival nasce da parceria entre o Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural e o Grupo Gestor de Benefícios Sociais. Foi uma parceria importante, nós gostaríamos muito de fazer essa parceria já há muito tempo, fizemos muitas negociações e a ideia principal dessa parceria é popularização de um material erudito que vai ser produzido pela CIDIC. Bom, o que esperar, o que as pessoas podem esperar do festival? Muita coisa boa, muita música e muita integração entre nossos servidores e também o pessoal que trabalha com essa arte, que é bastante importante para nós. Nós queremos que esse servidor consiga chegar nesse tipo de ação. Bom, e a ideia é aproximar o tema da sociedade de uma maneira geral ao apresentar as complexas variantes da montagem de uma ópera. É possível participar de oficinas e workshops sobre os elementos que compõem a ópera. Também conhecer mais sobre as peças mais famosas. A programação inclui ainda palestras e ensaios didáticos com a Orquestra Sinfônica da Unicamp. Os dois títulos que a gente vai apresentar, que é a ópera Dido e Enéas, do Purcell e Janis Kick, né, todos esses temas são temas de palestras que vão acontecer e que justamente querem ajudar essas pessoas a entender melhor o que elas estão assistindo quando as óperas forem acontecer no mês de setembro. E olha só, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Convest, abriu hoje, segunda-feira, 5 de agosto, as inscrições para o evento Vestibular
Sem Segredo, voltado a professores dos ensino médio e fundamental 2 e também aos estudantes de graduação e pós-graduação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de agosto, às 5 horas da tarde deste dia, exclusivamente na página eletrônica da Conveste. Você digita lá www.conveste.unicamp.br/eventos/encontro, _os_professores. O evento vai ser realizado no dia 31 de maneira online e os inscritos irão participar de oficinas sobre as diferentes provas do vestibular Unicamp. São 740 vagas, sendo 180 para a disciplina de língua portuguesa e literaturas, de língua, e mais 70 vagas para cada uma das seguintes disciplinas: inglês, matemática, química, física, biologia, história, geografia e filosofia, sociologia. O valor da inscrição é de R$ 40 para participantes de escolas particulares e 20 para participantes de escolas públicas, cursinhos populares e para estudantes de graduação ou pós-graduação. No caso das disciplinas de inglês e filosofia e sociologia, com menor número de questões, o valor é de R$ 30 para participantes de escolas particulares e R$ 15 para escolas públicas, cursinhos populares e para os estudantes de graduação ou pós-graduação. Os 20 primeiros inscritos de cursinhos populares terão a isenção da taxa. Então, fica aí o recado para você que é professor ou estudante de graduação. É um vestibular sem segredo aí para discutir sobre este vestibular que a gente sabe que é tão concorrido para os candidatos. Bom, agora nós vamos mostrar o terceiro capítulo da nossa série chamada Fica a Dica, sobre prevenção de acidentes com as crianças. E hoje é sobre acidentes com elevadores e também afogamento. Confira. Mantenha sempre a tampa dos vasos sanitários fechada, que a criança pode pegar e ter um incidente, colocar a cabeça e de repente se afogar. Clube, piscina, sempre ter a supervisão de um adulto ou de um salva-vidas. Para as crianças menores de 1 ano, esvaziar as banheiras e os baldes, porque isso pode acontecer um incidente. A criança pode entrar na banheira e também entrar no balde. Importante é nunca deixar a criança sem supervisão, principalmente criança menor, ficar brincando, subindo e descendo no elevador. Também não apertar vários botões, porque ao apertar vários botões, além do elevador ficar praticamente atrapalhando a outra pessoa que quer utilizar, sempre não fazer esse tipo de brincadeira. Também não ficar pulando, usando também uma carga maior do que aquilo que o elevador pode suportar. Olha só, as doações para a maternidade de Campinas não podem parar. Além da campanha para arrecadar mantas e cobertores para os bebês atendidos pelo SUS, o hospital também conta com a ajuda da população para as doações de insumos como sabonetes e fraldas. A maternidade é responsável por fazer mais de 700 partos por mês. Confira na nossa reportagem como colaborar com esta importante instituição centenária aqui da cidade. O Hospital Maternidade de Campinas, com 109 anos de história na região metropolitana do município, é a maior maternidade em número de nascimentos no interior do Brasil. É também responsável por mais de 50% dos nascimentos de Campinas. Em média, são 750 partos realizados mensalmente.
Por isso, as doações são sempre necessárias e bem-vindas. No mês de julho, o hospital lançou a campanha para arrecadar mantas e cobertores para os bebês atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, dentro da unidade. Segundo a gerente de Relações Institucionais do hospital, até o momento, mais de 300 peças já foram recebidas. Quem quiser doar, nos ajudar com a doação de cobertores ou mantinhas, é só trazer aqui em nossa recepção de segunda a domingo, né? Qualquer dia da semana, que nós seremos muito gratos, porque ajuda muito aqui no nosso dia a dia. A população ainda pode ajudar a maternidade com a doação de insumos. Temos várias doações de itens para os bebês, usados e novos. Os itens que nós mais usamos são os cotonetes, são as fraldas no tamanho RN e tamanho P e também o sabonete líquido. Isso é usado também aqui no hospital para todas as mãezinhas. O sabonete líquido pode ser de 100 ou 250 ml, mas deve ser o tipo neutro, que é ideal para o banho dos bebês, da cabeça aos pezinhos, e limpa a pele com suavidade. Mais de 300 unidades são utilizadas por mês pela maternidade. As fraldas nos tamanhos RN e P são as mais solicitadas. Mensalmente, o hospital precisa de 11 mil fraldas RN e 5 mil fraldas P. As hastes flexíveis são utilizadas para a limpeza do umbigo dos bebês. Todos os meses são usadas mais de 150 caixas com 75 unidades. Mas caixas com qualquer quantidade também serão aceitas. As doações para o hospital são de suma importância, né? Porque esses itens eles são usados mensalmente em quantidades elevadas, né? Para ajudar com as doações dos itens de higiene é bem simples. Basta entrar em contato por mensagem pelo telefone 99900 4395. Já para a entrega das mantas e cobertores, a maternidade de Campinas fica na Avenida Orozimbo Maia, número 165, no centro. E ainda você pode conferir todas as campanhas feitas pelo hospital, acompanhando o site e as páginas da instituição nas redes sociais. E eu reforço aqui para quem tiver condições e quiser ajudar a maternidade, o contato para as doações de insumos, o número do WhatsApp 19 é o DDD 999004395. Eu vou repetir, 999004395. Bom, hoje, 5 de agosto, marca o retorno das atividades legislativas após o recesso parlamentar de julho. Então, tem reunião ordinária, viu? A partir das 6 horas da tarde, 41ª reunião ordinária, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei que autoriza a instalação de pontos para recarga de veículos elétricos em locais públicos, inclusive em parceria com a iniciativa privada e outros órgãos públicos. A justificativa desta proposição é que há um crescente, o aumento da quantidade de veículos elétricos nas cidades de todo o Brasil, entre elas Campinas, gerando assim uma maior demanda por abastecimento que deve ser incentivado pelo município, uma vez que se trata de uma energia limpa. De acordo com a proposta ainda, nos locais em que for autorizada a instalação dos pontos de recarga, serão criadas as vagas exclusivas para carros elétricos de maneira rotativa. Caso o projeto de lei seja aprovado e sancionado pelo Executivo, a utilização das vagas será permitida apenas durante o período de recarga. Para você ficar muito bem informado, conferir todos os projetos que serão discutidos e votados, a pauta completa é só entrar lá no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br.
Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, no domingão, a Ponte Preta recebeu o Avaí aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, em duelo direto pela primeira parte da tabela. E olha só, foi muito equilibrado, viu? Mas no fim, a Ponte foi mais competente e saiu com uma importante vitória. Logo aos 5 minutos, Garcês teve liberdade, arriscou e a bola caprichosamente acertou a trave e saiu. O Avaí era melhor. No minuto seguinte, Giovani fez ótimo passe nas costas de Igor Inocêncio, que não conseguiu cortar. E Garcês, cara a cara, desperdiçou mais uma. A Ponte respondeu aos 13 minutos com Igor Inocêncio, mas de perna esquerda e sem muita força. A equipe catarinense era mais perigosa. Pedro Castro serviu Gabriel Barros, que cara a cara chutou todo torto. Castro tentou de cabeça, mas nos braços de César Augusto. O Wagner Love saiu nas costas da zaga pontepretana, chutou cruzado e Luan com os pés evitou o primeiro. No segundo tempo, a Ponte tentou com Matheus Regis, mais à esquerda do gol. Aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, Gé, quase caindo, acertou o canto e César Augusto fez milagre e evitou o primeiro pontepretano. Até que aos 11 minutos, Gabriel Risso escorregou e Potker caminhou todo o campo de ataque cara a cara, parou em Luan, que defesaça! E não é que aos 32 minutos, Elvis tocou para Everton Brito, que cruzou na medida para o artilheiro, Gé, com estilo de cabeça, agora sem chances para o goleirão. E deu números finais no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Avaí 0. Deu para ver, né, nos melhores momentos que o Avaí teve pelo menos 4 ótimas oportunidades, mas ora parou na trave, ora no goleiro Luan, que foi o grande destaque da partida, com ótimas intervenções e defesas. Substituiu muito bem o goleiro Pedro Rocha, que é o titular, mas estava suspenso, né? Ele foi expulso na última rodada lá em Recife contra o Sport. O Joilson, zagueiro, também entrou bem no lugar do Matheus Silva, que estava suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na última rodada. A Ponte está na 9ª colocação com 26 pontos, apenas 3 do G4, mas o Sport, que está na 4ª colocação, tem 2 jogos a menos. A rodada segue hoje e amanhã, e a Ponte pode ainda perder posições, mas é uma Ponte que subiu na tabela de classificação pela primeira vez. Ela vence uma partida e aparece na primeira parte na 9ª colocação. Amanhã o Guarani enfrenta o Ceará, lá em Fortaleza. Então na terça-feira a gente fala mais sobre este confronto importante, porque se o Guarani vencer, ele pode enfim deixar a lanterna da competição, já que o Ituano, que é o penúltimo colocado, tropeçou. Amanhã a gente fala mais então sobre Campeonato Brasileiro da Série B, aqui no Jornal Câmara Notícia. Vamos falar de Jogos Olímpicos agora, porque tem atualização no quadro de medalhas. Entrou natação, atletismo, a gente já sabe, né? Os Estados Unidos conquistaram muitas medalhas, a China continua bem e forte. Quadro de medalhas aqui na minha tela, então vamos lá. A China, hein? Os Estados Unidos ontem ficou na primeira colocação, mas hoje novamente a China já aparece no primeiro lugar com 21 medalhas de ouro, 17 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze, totalizando 52 até agora. Os Estados Unidos estão na 2ª colocação com 19 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 27 medalhas de ouro, totalizando 75. A gente utiliza o critério de medalha de ouro como primeiro critério de desempate. Então, no total, os Estados Unidos têm mais medalhas de ouro, a China está na primeira colocação. A França, que é a dona da casa, 3ª colocada, 12 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze, totalizando 44. E o Brasil, pegou o elevador e subiu, hein? Rebeca Andrade, hoje medalha de ouro na ginástica artística no solo,
ficando na primeira colocação, deixando a Simone Biles, que é uma das melhores de todos os tempos, na segunda colocação. Então, ótimo resultado, grande resultado da Rebeca Andrade, já terceira medalha lá nos Jogos Olímpicos de Paris, um grande desempenho. E com isso o Brasil está na 15ª colocação, agora com 2 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze, totalizando 11 medalhas até agora. E tem mais medalhas para vir, eu tenho certeza disso. E ó, aqui no Jornal Câmara Notícia fica bem informado, viu? Anote aí então, programação desta tarde aqui nos Jogos Olímpicos, porque daqui a pouco, às 2h35 da tarde, tem surf masculino, é a semifinal, a segunda bateria com o Gabriel Medina, também esperança de medalhas. Pouquinho mais tarde, 2h55, tem atletismo, 200 metros, também masculino, é a primeira rodada com o Renan Correia. Às 3h da tarde tem tênis de mesa feminino por equipes, já é oitavas de final, Brasil contra a Coreia do Sul. Lembrando que tênis de mesa o Brasil venceu Portugal hoje cedo, também por equipes, está classificado. 3h45 da tarde tem surf feminino, também semifinal, segunda bateria com a Tatiana Weston Webb, também esperança de medalhas. Então é Gabriel Medina no masculino e a Tatiana no feminino, o surf aí podendo trazer medalhas ao país. E às 4h da tarde tem vôlei de praia feminino, também oitavas de final, com Duda e a Ana Patrícia. Se perder tá fora, se vencer continua, segue para as quartas de final. E no mesmo horário, às 4h da tarde, tem vôlei masculino, já é quartas de final, Brasil, Estados Unidos, dificílimo também. Quem vencer avança a semifinal, quem perder já está fora. E claro que amanhã a gente atualiza e conta a situação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Brasil, mas os nossos atletas estão fazendo bonito demais. 12h mais 44 minutos. Vamos falar sobre educação agora, porque a criatividade deve estar presente em todas as etapas do plano de ensino ao momento da aula. Mesmo em temas considerados mais complexos, metódicos, é possível incluir complementos após a aplicação da etapa teórica. Tema que a gente acompanha a partir de agora no nosso quadro, que está sempre, de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal. De olho na educação, para a gente bater um papo sobre criatividade em aulas consideradas difíceis. Estou aqui com o professor Juliano, que é professor de física. Portanto, física é uma matéria certamente muito difícil e é preciso ter criatividade para chamar a atenção dos alunos, não é isso, professor? Muito obrigado por atender a gente. Agradeço pelo convite, bastante. A criatividade faz parte dessas e outras disciplinas que são consideradas difíceis. A gente tem sempre que pensar nos quais são os propósitos que a gente tem ao entrar numa sala, ao entrar em um determinado assunto, conhecer bastante do que vai ser ensinado e também da própria sala, para conseguir, com as perguntas certas, fazer com que os alunos despertem essa criatividade. Pois é, porque a gente está conversando, né, pessoal, com um professor de uma das matérias mais complicadas aí, que é considerada certamente um bicho de 7 cabeças por muita gente, né? Por exemplo, física, química, matemática talvez, né? Mas, puxa vida, e física é difícil. Você tem alguma estratégia sua para dar aula, para ser um pouco mais criativo, enfim? Olha, eu gosto bastante da utilização das tecnologias dentro de sala de aula. E por tecnologia a gente tem muita variedade possível, desde o próprio uso do celular com aplicativos, laboratórios virtuais, até mesmo laboratórios físicos. Então é sempre possível, dependendo do assunto, fazer esse ajuste. Claro que se a gente conhece bem a turma, se a gente já conhece qual a dinâmica dos alunos, a gente consegue direcionar um pouco mais o uso da tecnologia. É sempre possível fazer isso. Mesclar as aulas também com o uso da tecnologia e uma aula um pouco mais tradicional tem uma eficiência muito grande. Então, trocar somente aquela lousa dura das antigas
para um uso de algum recurso visual, um filme, um projetor, uma projeção de algum experimento, de um filme, algum outro tipo de recurso faz com que a aula fique mais dinâmica. Isso desperta um pouco nos alunos esse interesse em aprender algo que nem sempre é tão fácil, não tão natural a eles. Boa, gostei. Você citou aí filme, mas como seria um filme numa aula de física? Eu imagino que o pessoal em casa ficou... Eu acho que o filme mais clássico que dá para usar ultimamente é o Interestelar. Um filme que saiu há uns 5, 6 anos atrás, que fala sobre buracos negros, fala sobre viagens no espaço. Dá para usar também outras séries como o próprio Guerra nas Estrelas, trabalhar questões de som, de luz, como é que isso se propaga. Então, a depender do contexto e do assunto, a gente consegue algumas possibilidades. Bom, mudou muito a forma de ensinar física. No meu tempo era de um jeito, eu imagino que hoje talvez seja de outro jeito. Mudou muito ou não, Juliano? Tem que mudar. O jeito que eu aprendi não é o jeito que eu ensino. Então eu aprendi com uma aula extremamente rígida, extremamente travada. Eu também. Muito focada em copiar, muito focada em reprodução. Acho que a criatividade do professor também é necessária para estimular a criatividade do aluno. Então dar mais autonomia para o aluno, deixar com que ele participe mais, sabendo fazer as perguntas certas. Então, se nós, enquanto professores, soubermos qual é o assunto, qual é o propósito, o que eu quero ensinar, eu consigo fazer as perguntas para que os alunos participem mais, aproximar mais o conteúdo da realidade deles. Na nossa época não existia os tantos aplicativos que tem hoje com o celular, Instagram, redes sociais, o próprio TikTok. Então, é possível trazer isso para dentro da sala de aula, mesmo que seja para que a gente, enquanto professor, use o aplicativo para fazer um microconteúdo para eles, alguma forma mais dinâmica. Então, a forma mudou e tem que mudar. O público é diferente. E assim, professor, a forma criativa de ensinar favorece o entendimento do aluno? Acredito que sim, porque estando mais próximo da realidade dele, ele consegue se apropriar mais desses conceitos. Não significa que vai ficar fácil, não significa que a disciplina vai deixar de ser difícil, mas isso existe para quase todas as disciplinas, né? Eu sei que a física é uma das campeãs atuais de reclamação, de dificuldade, mas para mim, eu sempre tive dificuldade nas disciplinas de humanas. Então, depende muito do aluno. Agora, quando a gente consegue fazer algo ser mais interessante, mais motivador, mais criativo para o aluno, ele consegue ter mais motivação para conseguir participar das aulas. É interessante, né? Puxa vida, eu sou o contrário, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de lidar com matérias de humanas, né? Português, história, geografia. Com matérias de exatas, eu nunca fui bem. E você citou aí o contrário, né? Por que física é tão difícil, professor? Fala para mim. Tirando para você que é professor de física. Porque a física, ela nem sempre está tão fácil de visualizar no mundo real. Ela está presente 100% no mundo real, mas nem sempre a leitura dela é fácil. Ela precisa de alguns pré-requisitos que começam a ter problemas lá na base. É impossível hoje dissociar a física da matemática. Então, se a matemática lá no começo, nos anos iniciais do ensino fundamental, já começa a ser um problema, é natural que esse problema se torne cada vez maior e a hora que a física entra, que a gente precisa dessa forma de se expressar e representar o mundo, a dificuldade aumente também. Mas eu acho que a chave para conseguir contornar isso enquanto professor e enquanto aluno, achar o propósito e fazer as relações com o seu cotidiano. Então, desde algo muito simples, como calcular a velocidade que você leva para chegar ao colégio de um carro, ou até forçar algumas situações e se perguntar como que isso está presente dentro da física. Você pode forçar uma situação como, por exemplo, ir a um parque de diversões. Então, como é que os brinquedos funcionam? Como é que a física está lá dentro daquilo que você gosta? Isso é um jeito de estudar já. Exatamente. Você junta a prática com a teoria, com a diversão e consegue dar mais significado para aquilo que você está aprendendo. Deixa de ser algo tão, às vezes, chato, porque eu discordo, né? Mas pode ser algo um pouco mais prazeroso.
Qual é o segredo para ir bem em física, assim, estudar legal? Pegando até o gancho de física, né? Porque a gente está falando como ter criatividade e tudo mais, mas a física ela desperta tanto interesse nos estudantes, porque, como eu disse, muitas vezes ela é, de fato, considerada uma disciplina que é um bicho de 7 cabeças, né? Então, a gente está aqui com o professor de física, pego até esse gancho para falar justamente sobre isso. Qual o segredo para se dar bem em física, para estudar, pegar o ritmo e tudo mais? Eu acho que é disciplina. Opa! Disciplina e treino. Eu Repetição. costumo falar muito com os alunos que a gente aprende a física fazendo. Igual matemática, então. Exatamente. Então, é muito treino, é muito exercício. E a disciplina é quando nós não temos a motivação. Algo precisa ser feito porque tem que ser feito. Às vezes o exercício é difícil, sim, mas a gente tem que tentar tirar as dúvidas com o professor, buscar as ajudas e apoios necessários, mas não desistir. A gente não nasce sabendo correr, a gente tem que primeiro aprender a andar para depois correr. Então precisa ter a calma para passar por todas as etapas, e isso é treino. E aprender física é essencialmente treino. E estudar em grupo, por exemplo, é uma forma criativa de estudar? Com certeza, criativa e muito eficaz. Opa! A melhor forma de aprender é ensinando. Então, quando a gente está em grupo, nós conseguimos trocar as dúvidas. Eu sei um exercício, você sabe outro. Você tem a mesma linguagem que eu, porque nós somos da mesma sala, da mesma turma, nós somos amigos. Então, com uma forma diferente, a gente consegue fazer esse aprendizado. É muito legal fazer grupo de estudo. Eu ouvi uma vez um professor falar exatamente isso que você falou e achei super interessante. Então, vamos aproveitar para você explicar melhor essa frase dita por você. A melhor maneira de aprender é ensinando. Sim. Por quê? Porque quando você está ensinando, você está aberto às dúvidas. Olha você só, precisa dominar muito bem o conteúdo para conseguir tirar a dúvida do seu colega. Então, ao estudar em grupo, você está correndo um risco de ouvir, não entendi. E agora, como é que você faz? Como é que você vai ajustar o seu discurso e mexer dentro dos seus conhecimentos para mostrar que sabe e que sabe explicar? Então, para conseguir ensinar, você tem que dominar muito bem o conteúdo. Tem e, às isso vezes, também, a gente né? vai ali um pouco no se vira nos 30. Né? Eu ouço algo que eu não tinha tanto o domínio, mas eu consigo rapidamente construir o conhecimento e chegar no raciocínio lógico. Isso faz parte também de criatividade. Você está resolvendo algo novo a partir daquilo que você já tem. Você vai mexer mecanismos diferentes dentro do seu cérebro, do seu conhecimento, para trabalhar com um problema novo. Então, ajuda bastante mesmo na aprendizagem. Boa, muita gente acompanhando aí o quadro, assistindo ao quadro de Olho na Educação. É um assunto super importante, né, pessoal? Porque para as pessoas não fazerem da escola uma situação chata, as aulas, seja qual escola for, qual matéria for, existe sempre uma maneira legal, criativa, como disse aqui o professor Juliano, para aprender. Quais, portanto, são suas considerações finais aqui no quadro de Olho na Educação? Eu acredito que para que a gente aprenda as disciplinas mais difíceis para a gente, nós temos que ter a disciplina, não desistir, repetir e sempre que possível buscar a parceria dos nossos colegas, dos nossos amigos. Sempre forçar a fazer algo novo. A gente tem um mundo vasto de possibilidades na palma da nossa mão e a gente pode muito bem fazer uso disso. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha, você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Depois de um fim de semana estável, de sol, calor, a semana começa da mesma maneira, com o tempo aberto, céu azul, pouca nebulosidade. À tarde pode aumentar, mas não tem previsão de chuva. Isso por conta de uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico. E isso condiciona a baixa umidade relativa do ar e impede a chegada de frente fria. Sobre as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, continua o calorão. Tem um verão no nosso inverno, hein?
mínima de 18 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. E eu tenho recados a dar a você que está nos acompanhando, hein? Porque hoje, às 6 horas da tarde, tem o retorno da reunião ordinária, 41ª, após o recesso parlamentar de julho. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem um seminário de educação e às 10h15 da manhã, logo na sequência, acontece o seminário de proteção aos direitos da criança, do adolescente e idoso, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.